A paz do Senhor, amados irmãos, que bênção poder estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou seu irmão em Cristo, Enomi Santos, e este é o seu canal EBD Views, Teologia Visual. Nós estamos estudando, estamos comentando, estamos fazendo esses vídeos das lições bíblicas da CPAD. E aqui nós estamos comentando a lição de adultos, não é? Nós já estamos, portanto, na lição de número 11 desse tema, que é exatamente igreja como corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo, tá bom? Estamos avançando, não é, irmão? Já estamos indo para quase o final, né? Esse mês já encerra esse trimestre e nós temos aí um outro trimestre pela frente. Meus amados, a lição de número 11 tem esse tema, o culto na igreja cristã. Tá bom? E eu quero já apresentar aqui o nosso gráfico esboço, que você já conhece e sabe como é, né? A lição de número 11, o culto da igreja cristã. O nosso textuário diz, que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. É Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto. Está lá no capítulo 14, versículo 26. A verdade prática diz, o culto é uma sublime forma de nos expressar em nossa adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus, tá bom? No nosso gráfico esboço, nós temos aí também 3 pontos, a natureza do culto, o culto como serviço a Deus, o culto deve ser solene, o culto é santo. Propósito do culto, glorificar a Deus, quando não se cultua a Deus, e edificar a igreja. Na verdade, são 2 propósitos, né? Glorificar a Deus e edificar a igreja. E o segundo ponto está falando que quando a gente não cultua a Deus, né? Ou seja, aquilo que não é o culto ao Senhor. Ponto 3, temos aqui a liturgia do culto, exposição da Bíblia, adoração entusiástica e o lugar da adoração no culto pentecostal. Amados, avançando aqui, hoje eu gostaria de mostrar mais os gráficos que estão relacionados com essa questão do culto, tá bom? Eu já mostrei o gráfico esboço, mas eu gostaria de ministrar esta lição baseada nos gráficos que nós temos criado e já temos, né, publicado nas nossas redes sociais. Então, o primeiro ponto fala sobre a natureza do culto, o culto como serviço a Deus. E você sabe, a palavra-chave desta lição é exatamente culto, tá bom? Culto. E para isso eu quero mostrar já esse primeiro gráfico, que já mostramos ele antes, em outras ocasiões anteriores, mas nós temos aqui sobre um dos elementos, se não o mais importante, que está relacionado com o culto. Não é possível existir culto sem existir adoração. A adoração é o próprio culto, tá bom? Então, o que é adoração? É quando nós glorificamos a Deus em todos os aspectos da nossa vida, né? Inclusive o próprio louvor no culto, tá? Glorificar a Deus é e deve ser o nosso propósito. Nós vamos estudar isso aqui, já estamos juntando todas as coisas, né? Todos esses elementos que fazem parte do culto cristão. Então, adoração é um estilo de vida, é uma forma de viver. Portanto, o nosso culto a Deus deve ser sempre. É claro que nós podemos cultuar a Deus em nossa casa, no nosso trabalho, no nosso viver diário. Podemos adorar a Deus em todos os momentos. E é claro que também podemos fazer isso dentro da igreja, né? A igreja é aquele momento em que nós nos reunimos para isso. Nós temos aqui, meus amados, pelo menos 2 ou mais palavras que falam dessa questão do culto. Por exemplo, no Antigo Testamento, temos a palavra avodá, que significa serviço, culto. Você percebe que essa palavra serviço, ela vai estar, né, presente tanto no conceito do Antigo quanto no
do Novo Testamento, tá bom? Shahá também, que significa curvar, prostrar. Abad, que quer dizer também adorar, trabalhar, servir. De novo, a palavra servir. Porque, de fato, o culto é um serviço a Deus. Nós estamos servindo ao Senhor com todos os elementos do culto. E estamos servindo ao Senhor especialmente com a nossa vida, em todos os momentos. No Novo Testamento nós temos a palavra proskíneo. Proskíneo no grego quer dizer prostrar, reverenciar. Então, nesse sentido, daí que veio a palavra, né? Se prostrar, se curvar perante Deus. Que nesse sentido nós estamos reconhecendo Deus como nosso Senhor, estamos reconhecendo Deus como aquele que é soberano, aquele que está acima de todos, né? Mesmo porque esse prostrar, esse prosquínio, ele vai acontecer um dia onde a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, tá bom? Mas nós fazemos isso desde já, e nós fazemos isso de maneira voluntária, e nós fazemos isso porque nós, de fato, reconhecemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Deus, e por isso nós o adoramos desde já, tá bom? A palavra laitreia também tem o sentido de servir e de adorar no culto. Porque, como dizemos aqui, não é? A palavra-chave da questão do culto é servir. Inclusive, a expressão culto, em inglês, service, tem também esse sentido de servir, porque nós servimos a Deus com a nossa adoração, nós servimos a Deus com o nosso louvor, nós servimos a Deus com as nossas ofertas, nós servimos a Deus com a nossa vida em relação ao próximo, a ajuda ao próximo, ao necessitado, tá bom? A palavra liturgia também, né? Leiturgia, que quer dizer cultuar ao Senhor, que quer dizer servir ao Senhor. Quer dizer aquele momento em que se desenvolve o culto, não é? O ritual do cultuar a Deus. E é muito importante. Claro que cada igreja tem a sua própria liturgia, mas, em termos gerais, nós nos baseamos na liturgia que está na palavra de Deus, né? Quando se refere ao culto, aquilo que nós estamos cultuando ao Senhor. Então, é muito importante esse gráfico, tá bom? Mas nós temos um outro gráfico que mostra o seguinte: como é que nós devemos adorar a Deus? Tá bom? Como é que nós devemos adorar a Deus? E aqui nós temos o texto de João, João capítulo 4, versículo 23 e 24, mas especialmente o 24, que diz assim: Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Meus amados, para entender que Deus é espírito, nós precisamos reafirmar que Deus não é carne. Deus não está dentro dessa natureza carnal. Deus não está dentro dessa esfera carnal. Deus é espírito. Deus está em uma dimensão, em um entendimento bastante elevado em relação a nós. Então, quando nós adoramos ao Senhor, precisamos entender que esta adoração não é apenas o lugar. Precisamos entender a igreja é importante para se reunir enquanto adoração. Vamos falar sobre isso aqui, adoração corporativa, tá bom? Adoração comunitária. Mas essa adoração, ela não se trata do lugar, e sim da nossa postura interior, de como nós nos colocamos diante de Deus, entendendo o que Ele é, tá bom? Entendendo o que Ele faz. Isso é muito importante nós entendermos, tá bom? Eu gostaria também de falar aqui sobre esse outro aspecto da adoração, que é relacionada ao culto racional. O que é o culto racional? Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo,
vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional é um culto onde você tem esses elementos, pelo menos 5 elementos importantes. Por exemplo, o culto ele é santo, tá bom? Nós temos aqui, falando sobre isso, no subponto 3. O culto é santo. E nós colocamos uma enquete aí falando sobre a lição passada em relação à ceia do Senhor, né? Porque alguns dizem que você não pode dizer Santa Ceia, né? Porque são resquícios do catolicismo, como se muita coisa que nós também acreditamos não veio do catolicismo, né? Algumas doutrinas naqueles credos, né, que foram feitos, naqueles concílios que foram feitos, também veio de lá do catolicismo e entrou para nós, para o nosso entendimento, né, para as nossas doutrinas via protestantismo, né, que adotou também. Então, eu acho muito estranho nós não querermos admitir que a ceia é santa, já que nós estamos cultuando a Deus e o culto é santo, porque o culto é ao Senhor. Meus irmãos, é muito interessante. Eu sei que às vezes esses debates são desgastantes, não é? Porque eu coloquei ali para nós falarmos a respeito, mas às vezes os irmãos eles se exaltam, né? Muitos deles se exaltam. E teve alguém que disse lá, não, o que é santo são pessoas, não são rituais. Interessante, se o culto é um ritual, então o culto é santo. Podemos dizer que o culto é santo. Por que que nós chamamos o santo culto ao Senhor? Ou por que que, mesmo que a gente não chame, né? A gente diz, nós vamos ao culto, nós não dizemos, nós vamos ao santo culto ao Senhor. Não precisa dizer isso, mas também não é errado. Eu vejo alguns pastores dizer, nós estamos iniciando o santo culto ao Senhor. Não tem problema nenhum isso, porque o culto é santo, né? Nosso comentarista fala sobre isso aqui. Ora, se estamos cultuando a Deus, então a santidade está envolvida, porque Deus é santo. Então não tem porquê, meus irmãos. Meus irmãos, vamos entender uma coisa aqui. As nossas reuniões, os nossos rituais, digamos assim, os nossos cultos, eles podem ter esses 3 viés, né? Ou ele pode ser secular, de repente há apenas uma reunião, né? Por exemplo, um momento solene, talvez aquele momento ali de um velório, é uma reunião secular. Não é propriamente um culto, embora nós temos, né, toda uma liturgia, cantamos hino e tudo, é importante isso, mas não deixa de ser uma reunião secular. E eu não estou dizendo necessariamente por ser secular é errado, não, mas a gente precisa entender isso. Porém, o culto também, as nossas reuniões, elas podem ser profanas, porque a Bíblia mostra, inclusive, homens, sacerdotes, que profanaram o culto ao Senhor, o sacrifício ao Senhor, já que o culto envolve sacrifício. Então é importante a gente entender isso. Mas o culto também, ele é santo. Ele pode ser, ele deve ser santo, visto que nós estamos prestando um serviço a Deus que é santo. Então, eu não entendo às vezes essa resistência dos irmãos, não é? Em aceitar que o culto de ceia é santo, não é? O culto de santa ceia. As pessoas não querem chamar dessa forma. Muito bem. O culto é santo. O culto, o nosso culto racional, ele é vivo, porque agora, se ele é um sacrifício, não é mais o animal que precisa morrer para ser sacrificado, mas o nosso corpo vivo, não mais morto, é sacrificado ao Senhor, né? Então é importante nós entendermos isso. O culto também, o nosso culto racional, ele precisa ser agradável. Por agradável, professor, você entende como propiciável a Deus. O que é propiciável? É um culto onde Deus recebe.
é aquela adoração, é aquele sacrifício em que Deus recebe e responde, como foi com Abel, né? Aonde o sacrifício de Abel foi aceito, foi propício a Deus. Por isso que você tinha lá na Arca da Aliança a tampa do propiciatório, né? Então, propiciar isso é tornar agradável, é quando Deus se agrada. O culto precisa ser agradável a Deus. Isso é curioso, porque muitas vezes nós queremos medir, não é? E perguntamos para as pessoas: você gostou do culto? Né? Então, aí parece que nós queremos fazer para que os outros se agradem. Não é os outros, não somos nós que devemos nos agradar. Primeiramente, nós precisamos entender que ele é agradável a Deus. É Deus que precisa se agradar. Mas a pergunta fica: será que nós estamos agradando a Deus com os nossos cultos? É uma coisa para a gente pensar sobre isso, tá bom? O culto também, meus irmãos, ele envolve transformação, porque na continuidade, Paulo diz que nós devemos ser transformados pela renovação, ou seja, há uma transformação acontecendo. Essa transformação, aí vamos para o quinto ponto, ela acontece na renovação da nossa mente, ou seja, nossa mente vai sendo renovada. É o que chamam, né, de metanoia. Então, uma mudança de mente precisa acontecer, inclusive nos dias atuais. Eu rogo a Deus, eu oro a Deus para que essa mudança de mente aconteça em nossa vida e os cultos ao Senhor sejam de fato cultos santos. Professor, em nome de Jesus, não tenha vergonha de dizer que o culto é santo, porque é a Deus, não é para o homem, não é para o pastor da igreja, o culto é para Deus e é santo, porque Deus é santo. Então, nossos cultos precisam ser santos, os nossos cultos precisam ter vida, vigor. É aquilo que o nosso comentarista vai falar aqui sobre entusiasmo. Precisamos ter uma liturgia onde o fogo do Espírito esteja presente. Não estou falando de fogo estranho, porque parece que nós temos dois polos opostos. Se por um lado há fogo estranho, há muita coisa esquisita acontecendo dentro dos cultos, por outro lado você tem uma liturgia morta, uma liturgia em que não existe esse elemento entusiástico que o nosso comentarista fala aqui, tá bom? Então, que os nossos cultos sejam santos, vivos, sejam agradáveis a Deus. Aí vai toda a nossa postura, como nós estamos cultuando Deus, né? E que esse culto traga transformação da nossa mente. Meus irmãos, complementando a nossa adoração a Deus, conforme Jesus diz, é entendendo que Ele é Espírito, mas entendendo que essa adoração não é só em espírito, mas ela é também em espírito e em verdade. Aí você tem os três conceitos gregos aqui para a verdade. Aletheia, que são fatos do presente, são verdades do fato do presente, o que Deus faz hoje, o que Deus continua fazendo hoje. Então, é verdade hoje. Deus continua agindo nos dias de hoje, tá bom? Tem o conceito de veritas, que é no latim, falando de fatos passados, que Deus fez lá no passado, e é bom para a gente rememorar o que ele fez, tá bom? E também tem o hebraico emuná, que está falando da verdade de fatos futuros, porque Deus vai fazer cumprir aquilo que ele fez. E um dia todos nós estaremos cultuando ao Senhor. Gosto muito do capítulo 5 de Apocalipse, quando mostra ali uma verdadeira apoteose da adoração a Deus, quando a Bíblia mostra que os animais, toda a criação louva, adora ao Senhor. Isso vai ser maravilhoso, meus irmãos. Então vamos dar continuidade aqui. Eu gostaria de mostrar também um outro gráfico aos irmãos, tá bom? Dentro disso que nós estamos falando aqui, meus irmãos. E aí
está também dentro desses tópicos, tá bom? Nós estamos fazendo um pouquinho diferente. Por exemplo, esse gráfico ele está dividido em duas partes, tá bom? Eu vou publicar provavelmente ele inteiro para os irmãos imprimirem, ou se vocês quiserem imprimir assim, e depois juntam, né? Numa página só, tá bom? O que é o culto? Meus irmãos, a ideia de culto, ainda dentro aqui da palavra-chave, é a ideia da adoração ou homenagem a uma divindade qualquer nas suas formas e diferentes religiões e formatos religiosos. Essa é a definição do dicionário, tá bom? Então o dicionário fala dessa forma. Nós estamos falando de maneira ampla, de maneira geral. Mas é claro que existe, como já falamos aqui, o culto ao Senhor, o culto cristão, o culto ao Deus verdadeiro, tá bom? É importante que a gente mostre quais são os componentes que existem no culto, que devem existir no culto. Por exemplo, a oração é um dos componentes principais que existe no culto, né? É muito difícil nós dizermos que adoramos a Deus e não oramos, né? Então, o culto começa com oração, o culto continua com oração, né? Nós oramos por vários motivos. Oramos inicialmente para agradecer a Deus, por estar ali adorando a Ele. Oramos pelos pedidos de oração, pessoas que estão necessitadas, carentes, né? Às vezes com problemas diversos, problemas de saúde, problemas financeiros. Oramos nesse sentido, tá bom? Oramos pelo ofertório, o momento da oferta. Oramos no final também. Oramos para encerrar, pedir a Deus proteção para nos levar em paz aos nossos lares. No culto também tem louvor. Meus irmãos, louvor é elogiar ao Senhor através de cânticos, através de músicas que exaltem ao Senhor. Isto é adoração também. Isto é adoração. Tá? Louvor, geralmente a gente diz que a adoração é louvor e louvor é adoração. São distintos, mas uma coisa está dentro da outra, tá bom? Nós adoramos a Deus com os nossos louvores, cantamos ao Senhor, adoramos a Ele com os nossos louvores, tá bom? É muito importante porque a Bíblia mostra que Deus habita no meio dos louvores. É aquilo que eu estava falando aqui para os irmãos sobre Apocalipse 5, quando está falando daquele grande culto que vai haver, né? Onde toda a criação está ali cantando, adorando ao Senhor. Vai ser uma bênção, tá bom? É claro que tinha muita coisa para ser falada aqui, mas não dá tempo de nós abordarmos. Por exemplo, os louvores precisam ser cristocêntricos e está havendo uma mudança, tá? Está havendo uma mudança porque muitos desses louvores estão, de fato, secularizados. Eles estão adorando aos homens, eles estão tecnicamente superiores. Você lembra dos hinos antigos, Zé de Paula, Vitorino Silva, Eliezer Rosa. Os primeiros, principalmente, eram hinos que não tinha muita técnica, não é? Não estava ainda essa parte musical evoluída como está hoje, mas eram hinos ungidos. Até hoje são hinos ungidos. Por isso que nós geralmente gostamos de participar de louvores, né? Louvores antigos, louvores saudades, né? Como se chama, para relembrar esses hinos antigos. Hoje a coisa está mais americanizada, não é? Alguém lança um louvor lá, um hino, faz sucesso e rapidamente já tem a versão em português. Não estou dizendo que está errado isso, mas estou dizendo que muitas vezes nós copiamos demais e não produzimos como deveria produzir, né? Os louvores precisam ser também teológicos, tá bom, irmãos? Precisam ser bíblicos. Há louvores que eles são contrários ao que a Bíblia diz, né? Por exemplo, Deus diz assim: acaso sou eu Deus apenas de perto e não de longe? O que é que ele está dizendo? Eu sou Deus de perto, eu sou Deus de longe. Mas nós temos um louvor que é muito bonito, cantado nas nossas igrejas, e que alguns irmãos até mudam porque a letra está errada, né? És Deus de perto e não de longe.
És Deus de perto e não de longe. Ora, Deus é Deus de perto e Deus de longe. Embora a gente entenda o que o autor quer dizer, que Deus é aquele Deus que está perto. Ele está perto realmente. Mas é preciso entender que aonde Deus está dentro da sua transcendência, porque ele está em um lugar inacessível, tá bom? Mas ainda assim, essa distância de Deus, aonde ele está, distante, ele está perto. A Bíblia diz que ele está perto do quebrantado de coração. Então é só para a gente não entender os conceitos errados sobre louvor, tá bom? Outra coisa que precisa ter, meus irmãos, não é possível não ter exposição bíblica. Meus irmãos, um dos componentes importantes também do culto é a exposição bíblica. Professor, precisamos pregar a palavra, tá bom? E sobre isso, as nossas pregações precisam ser bíblicas. Você tem aí pelo menos 3 elementos importantes da pregação bíblica. Qual é, meus irmãos? Você precisa ler o texto, porque a leitura do texto é importante. E eu não estou falando só essa leitura proclamativa na igreja. Eu preciso começar uma pregação lendo o texto. Isso é importante. Mas para mim, que prego o texto, se eu for pregar, eu já tenho que ter lido ele muitas e muitas vezes. Leia o texto. Leia bastante o texto. Até ele entrar dentro de você, tá bom? Então a gente precisa ler o texto. A outra coisa, precisamos explicar o texto. Meu amado, se você lê o texto, não tem sentido você contar historinhas. Como tem pregadores que fazem isso, né? Eu já vi pregadores aí famosos, deputados, que dizem isso. Eu não sou pregador, sou contador de história. Bom, e o texto que você leu, para quê? Serviu para quê? Então, leia o texto, explique o texto. Explicar o texto, professor, você vai pegar contexto histórico, contexto imediato, você vai contar, você vai falar da parte linguística, você vai falar várias coisas voltadas ao texto, tá bom? E depois você vai fazer a terceira coisa, que é aplicar o texto. Você vai aplicar para a nossa realidade. O que é que aquele texto diz para nós hoje? O que é que aquele texto nos implica hoje? O que é que aquele texto nos muda, nos informa, nos alerta, nos anima, nos consola no dia de hoje? Então é muito importante isso, tá bom, professor? Outra coisa que precisa ter no culto, a manifestação divina, meus irmãos. A presença divina. Pouco se fala sobre isso. Mas um culto onde não tem a presença divina é algo terrível, não é? Você se lembra de Jesus dizendo para a igreja de Laodiceia: eu estou na porta e bato. Meus irmãos, aquilo é algo cruel, não é? Da gente imaginar o Senhor da igreja, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus, o Cristo que morreu pela igreja, de repente ele está do lado de fora da igreja, porque ela era uma igreja fria. Aliás, ela era uma igreja morna. Era uma igreja que não priorizava a presença de Jesus, tá bom? Então o culto precisa ter a presença de Jesus, tá bom? Manifestação divina. Essa manifestação divina está incluída, inclusive, os dons, que é algo que está ficando meio rarefeito, né, nos dias atuais, tá bom? O uso dos dons. Eu estou falando do uso dos dons com responsabilidade. Eu não estou falando de profetadas. Eu não estou falando de profecias da carne, de pessoas que profetizam da carne. Precisamos desses dons. Precisamos, inclusive, do dom do discernimento de espírito para saber o que vem de Deus e o que não vem, porque muitas coisas erradas, muitos falsos espíritos, muitas falsas profecias, muitos falsos profetas têm adentrado dentro da igreja e a gente precisa ter discernimento de espírito para saber se eles vêm de Deus ou não. Tá bom? Também outros componentes do culto é os testemunhos. Os testemunhos eles são importantes, irmãos, para solidificar a nossa fé. Você não se alegra quando vê Deus abençoando um irmão, seja através de uma cura, seja através de uma bênção material,
a bênção da prosperidade. Isso é importante, porque nos fortalece, né? Fortalece a nossa fé. E também outro componente do culto é o ofertório, porque está relacionado com a minha oferta. E eu quero dizer, eu sei que esse assunto é polêmico, mas apenas entenda que a igreja ela não recebe subsídios do governo. Então, a igreja tem eletricidade, a igreja tem a luz, a igreja tem ar-condicionado e outras coisas, né? Água, enfim, tudo isso é custeado com o dinheiro dos membros. Ponto. Só isso aí já é suficiente para nós entendermos a nossa responsabilidade de ofertar, tá bom? Meus irmãos, tipos de culto que a gente precisa também entender. Tipos de culto. O culto ele é individual, porque é entre eu e Deus. Esse culto entre eu e Deus é aquele culto que Jesus disse assim, olha, entra na porta do teu quarto, fecha a porta, desconecta de tudo, deixa o celular inclusive fora, porque não tem sentido, né, meus irmãos? Eu estar orando ao Senhor e chega um sinalzinho dizendo que uma mensagem aqui do WhatsApp chegou para mim e eu interrompo a oração para ver a mensagem que chegou para mim. Não tem sentido isso. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é: se livre de toda distração. Se ligue apenas com o Pai. E em secreto o Pai te ouvirá. É o meu culto pessoal a Deus. Tá bom? Mas o culto também ele é familiar, porque envolve a minha família, né? Chamados cultos domésticos, que a gente faz, ou fazia, né? Porque hoje quase ninguém faz mais, né? Nossos filhos, por exemplo, casaram, mas a gente sabe que essa responsabilidade deles de fazer com os seus filhos, os nossos netos também é importante, tá bom? É o culto familiar. Esse culto familiar pode ser, inclusive, na casa de outras pessoas. Esse costume, né, existe na igreja, né, até de pessoas não evangélicas. É importante também isso, tá bom? E o culto congregacional, que é aquele culto que eu estava falando lá, logo no início, aquele culto corporativo, aquele culto em que a igreja toda está reunida no templo para adorar a Deus. E isso é muito importante. É esse culto que também nós geralmente damos bastante ênfase, tá bom? Meus amados, como deve ser o culto? Primeiro, ele deve ser sincero, deve partir de verdade, da verdade. Lembra que nós falamos sobre isso? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sinceridade. Precisamos fazer isso, tá bom? O culto deve ser solene, que é o que o nosso comentarista faz aqui. Por solene, você entende aquilo que envolve respeito, tá bom? O culto precisa ser respeitoso, meus irmãos, em todos os sentidos. Na nossa maneira de agir, na nossa maneira de se portar, na nossa maneira de se trajar. É verdade. Eu sei que as pessoas vão dizer, isso aí é questão de costume. Não, não é costume. Você não vai com traje indecente para um tribunal, para um julgamento. E se você vai com um traje decente, porque aquela instituição existe, por que nós vamos de maneira indecente para a igreja do Senhor? Não está certo isso, né? Então, o culto precisa ser solene, todos esses elementos sim estão envolvidos, tá bom? O culto precisa ter um objetivo, nós vamos lá para adorar a Deus, esse é o objetivo. Eu não vou lá ao culto para marcar um encontro com o irmão, tratar de algum assunto, não é isso, tá bom? O culto precisa ser organizado, tá bom? Lembra que Paulo fala, faça-se tudo com decência e ordem. Tem que ser assim, né? Ele precisa ser progressivo. Progressivo aqui, entenda essa palavra, tá? No sentido de ter um início, um desenvolvimento e um final. Ele vai progredindo para chegar até no final, que é, por exemplo, aquele momento em que se faz o convite para as pessoas receberem a Cristo como Salvador.
A mensagem foi pregada, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem bíblica, e aí você faz o convite para as pessoas receberem a Cristo como Salvador, né? Isso é muito importante. E o culto precisa ser alegre, que é aquilo que o nosso comentarista fala aqui no terceiro ponto. Eu disse para vocês que ia falar dos gráficos, e esses gráficos estariam divididos, né, ou abordariam todos os aspectos da nossa lição. Por exemplo, ele fala aqui no terceiro ponto, a liturgia do culto, que inclusive ele fala da exposição da Bíblia, foi o que nós falamos aqui, né? Expor a Bíblia, né? Primeiro ponto, expor a Bíblia. Segundo ponto, adoração entusiástica. Meus irmãos, eu gosto dessa palavra entusiasmo. Essa palavra entusiasmo tem um sentido de a divindade em nós, o Deus em nós, tá bom? Ela tem um sentido pagão, é verdade. A gente precisa ser honestos, né? Honesto. Mas ela trazendo para aquilo que a Bíblia mostra, não é? Que esse Deus está em nós. Então nós temos alegria, nós temos entusiasmo, nós temos vontade de viver, nós temos vontade de adorar, nós temos vontade de glorificar a Deus. Aliás, eu quero abrir um espaço aqui para dizer algo que eu tenho dito nas pregações, nos estudos, quando eu ministro por aí, eu nunca digo, diga para o seu irmão, cultuque o seu irmão. Já fizemos estudos, né, artigos sobre isso, dessa manipulação que os pregadores fazem. Porque, meus irmãos, isto precisa partir de um coração voluntário. Eu não quero que ninguém manipule a minha adoração a Deus. Eu não estou ali para fazer o que o pregador está mandando, porque isso aí é manipular a minha adoração a Deus. Agora, é claro que se eu estou, olha aqui, falamos do objetivo, não é? Se eu estou no culto, se o objetivo do culto é para adorar a Deus, então eu tenho que saber como está a minha vida espiritual. Eu vou para o culto e não estou sentindo nada, estou vazio, estou oco por dentro. É claro que eu não tenho que me conformar com isso. É o contrário de entusiasmo. Eu preciso estar entusiasmado, eu preciso estar alegre na presença do Senhor, meus irmãos. Não é isso que diz a palavra? Na presença do Senhor, a fartura de alegria. Então eu estou entusiasmado em louvar, em adorar o Senhor. Seja o que eu estiver fazendo, mesmo que eu esteja na portaria da igreja, eu estou falando isso, não é diminuindo o trabalho dos nossos irmãos porteiros. Algumas vezes eu fico lá, eu não tenho problema em relação a isso. Seja estar lá no púlpito pregando ou cantando, o que você estiver fazendo, que você faça com entusiasmo, com alegria, tá bom? Porque era assim que os cristãos primitivos faziam, é isso que a gente precisa ter também, tá bom? Meus irmãos, qual é o propósito do culto cristão? Que é o objetivo que nós falamos aqui, glorificar a Deus. Ou seja, é algo de nós para Deus. Por isso que, nesse sentido, não está correto nós fazermos as coisas porque um pregador está mandando. Não. Eu glorifico a Deus mediante a minha alegria de estar na presença do Senhor. Meus irmãos, quando a gente faz isso, tudo fica mecânico. Você já percebeu? Glorifica, dá 3 pulos, fala, levanta a mão, e todas essas coisas. Mas acabou ali, o pregador acabou de falar, tudo volta ao normal. Não, não é assim. Na igreja, tudo precisa acontecer de maneira voluntária e espontânea ao Senhor. Porque aí nós vamos para o segundo ponto do propósito do culto cristão: edificar a Deus. Ou seja, agora, se glorificar a Deus é de nós para Deus, edificar a igreja é de Deus para nós. É Ele que nos edifica, principalmente quando nós adoramos ao Senhor, tá bom? Meus amados, entendendo que o culto, só repassando, né? O culto cristão é cultuar a Deus, é o serviço a Deus, é o servir em todos os aspectos da vida. A palavra servir está aqui em evidência, né? Leitorgio, que é nosso comentarista fala,
envolve uma atitude de obediência ao Senhor e também envolve a atitude, a forma como a gente se louva. É expressar na prática os componentes do culto divino, aquilo que nós estávamos falando, tá bom? O nosso servir a Deus na oração, o nosso servir a Deus nas ofertas, o nosso servir a Deus no louvor, o nosso servir a Deus ajudando a algum irmão ali em algum momento, né? De acordo com aquilo que nós estávamos falando aqui sobre o louvor, sobre a exposição divina, não é? O nosso testemunho por aquilo que Deus fez por nós, tá bom? Então é muito importante. Princípios do culto cristão também precisa ter o princípio do amor e da paz. O culto é uma expressão do nosso amor a Deus e esse culto precisa ter amor e principalmente paz, né? Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a paz é muito importante nós termos isso em mente. E, infelizmente, em alguns momentos nós temos visto aí coisas estranhas acontecendo, né? Porque agora tudo está na internet. Então, de repente, alguém não está feliz com a administração do pastor, alguém fez algum tipo de coisa que entristeceu algum membro e de repente aquelas confusões acontecendo. E isso é muito triste. Nós vemos aquilo ali, mas ficamos tristes, porque se nós estamos para adorar a Deus no culto, que culto é esse? Leia lá, professor, o artigo que nós colocamos, que culto é esse vosso? Que Deus disse, né, quando eles fizessem tudo aquilo ali, né, em questão lá da Páscoa, alguém vai perguntar, que culto é esse vosso? Essa pergunta reverbera até os dias de hoje. Qual é esse culto que vocês estão fazendo? Como é o culto que nós estamos fazendo a Deus? É importante nós entendermos isso. Então, o princípio da paz e do amor. Princípio da liderança também. Entender que existe alguém que foi colocado por Deus para liderar aquela igreja, tá bom? E nós precisamos entender esse princípio da liderança, né? Tem alguém que está liderando, tá bom? Mesmo que seja um departamento diferente que vá dirigir o culto, mas entender que existe uma liderança ali. É importante isso, tá bom? Outro princípio do culto cristão, princípio da participação. Professor, essa questão da participação aqui é para que você entenda que eu não sou apenas um assistente do culto. Eu não estou ali para assistir o culto. Eu estou ali para participar do culto. Eu estou ali para ser um cultuante. Eu estou cultuando a Deus. Mas é uma realidade que muitas pessoas vão para o culto apenas para olhar o que está acontecendo. Ela não interage, ela não participa, ela não ouve a palavra, ela não glorifica a Deus, ela não sente a presença de Deus. Isso é muito triste, tá bom? Outro princípio, princípio da inteligibilidade, ou seja, da racionalidade. O culto racional. Já falei sobre isso aí, não vou repetir, né? Você ouviu e tem o gráfico falando que o nosso culto é racional a Deus, principalmente quando oferecemos a Ele um sacrifício de louvor, tá bom? Outro princípio é o princípio da reverência, que também tem a ver com isso que nós falamos aqui no ponto 1, quando fala da solenidade. O culto deve ser solene. Reverência é respeito. Precisamos entender que nós estamos ali, não é? Que Deus está ali recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, e eu não posso ir de qualquer maneira, não posso cultuar de qualquer maneira. Preciso ter reverência, tá bom? E o princípio da edificação, que foi o que nós acabamos de falar aqui, entender que tudo isso que nós fazemos a Deus é para a edificação própria da igreja. A igreja é edificada com isso, tá bom? Quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Meus irmãos, eu quero apenas dizer para você, mostrar esse último gráfico aqui para a gente encerrar, tá bom? Mostrar que no culto nós estamos lá para adorar a Deus e essa é a missão primeira da igreja, tá bom? Falamos sobre adoração como estilo de vida, como a nossa maneira de viver, não só na igreja, mas em todo o tempo.
Essa adoração também gera essa edificação, que foi aquilo que falamos aqui, ou seja, porque gera esse senso de comunhão e de edificação mútua. Então eu vou para a igreja cultuar a Deus, eu vou ser edificado com a palavra, com os louvores, com os relacionamentos dos nossos irmãos. A gente cresce com os relacionamentos, mesmo com aqueles mais complexos, mais difíceis, mais complicados. Nós crescemos, nós somos edificados, tá bom? E para encerrar, o culto também tem adoração e sociabilidade, porque não adianta só adorar a Deus, mas não fazer nada pelo próximo. Ou seja, está falando da igreja que tem esse senso da responsabilidade espiritual e social com os necessitados. Você vê isso naquele grande reavivamento de Neemias, quando a lei foi lida, né, Neemias capítulo 8, aquilo gerou nas pessoas, nos judeus, esse sentimento de ajuda, principalmente aos que estavam carentes, que não tinham nada, então ele dividiu, assim como fazia também a igreja primitiva, onde tudo era comum entre eles. Tá bom? Meus queridos, que Deus abençoe a vida de vocês, que através desta lição possamos mudar a nossa forma de adorar e de cultuar a Deus. Esse é o meu desejo, esta é a minha oração, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém.